Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. Romanos, como disse Lutero, né? Lutero disse uma frase maravilhosa que é pertinente para essa exposição aqui. Ele disse que se todos os livros do Antigo Testamento não fossem encontrados, e só fosse encontrado a carta de Paulo aos Romanos, já era o suficiente para pregar o evangelho e os pecadores se arrependerem. Romanos é uma carta suntuosa, maravilhosa, extraordinária, porque nela contém as verdades do evangelho, a mensagem do evangelho. Paulo estava inspirado quando escreveu essa extraordinária carta. E dessa feita aqui, os versículos 22 a 33, que nós iremos fazer a exposição, os 22 a 33, nós iremos trabalhar com a seguinte temática: os planos de Deus e os planos de Paulo. Nós, assim como o apóstolo Paulo, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos planos, mas Deus, às vezes, ele tem uma rota, ele tem um plano que não está de acordo com o nosso. E nós devemos se adequar, entender os planos de Deus, por mais que às vezes pareça confuso, pareça um pouco meio que as coisas não estão acontecendo da forma que você quer ou da forma que você queria. Mas no final nós iremos entender que o plano dele, que a sugestão dele sempre é maior e sempre é melhor do que o nosso. Então aqui você vê a perspectiva de Paulo em ir para Jerusalém, levando a oferta dos pobres ali da Macedônia para os irmãos ali em Jerusalém, os crentes judeus ali em Jerusalém. E nós vamos aprender aqui nessa exposição o que é amor fraternal, o que é ser cristão, o que é o cristianismo puro e simples na sua prática, quando os irmãos estendem o braço do amor, o braço da graça, o braço da misericórdia para socorrer aqueles que estão em apuros, aqueles que estão em dificuldade. Nós iremos entender aqui. Então, no capítulo 15, Paulo já começa a sua despedida. Paulo já começa a se despedir dos irmãos porque ele está concluindo a sua carta. É interessante que você vai ler no capítulo 15, né? Paulo termina e você pensa, Paulo concluiu, Paulo acabou. Aí ele inicia o capítulo 16, né, que nós iremos iniciar quando concluirmos, né, evidentemente, o capítulo 15. Paulo começa citando nomes, né, vários nomes de mulheres, de homens, que são seus cooperadores, os seus companheiros na obra de Deus, na obra missionária, mostrando que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Paulo foi um grande apóstolo, Paulo foi um grande pregador, Paulo foi um homem de Deus, mas ele não trabalhava sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Precisamos de companheiros, precisamos de pessoas para nos ajudar a divulgar e levar, soprar o evangelho para todas as áreas, para os bairros, para as cidades, os municípios, para os lugares aonde o evangelho ainda não chegou. E iniciando aqui essa exposição, né, a última exposição que nós fizemos foi os versículos 14 a 21, aonde Paulo explica, né, ele faz algumas explicações sobre por que ele não tinha ido ainda a Roma, a capital do império, conhecer a igreja de Roma e conhecer várias pessoas que ele não conhecia e também rever os seus amigos, rever pessoas que ele já conhecia, que ele conheceu no decorrer da sua trajetória missionária, nas suas viagens missionárias. Então ele queria rever essas pessoas, que eram seus companheiros, e queria dar um abraço daquelas pessoas que ele nunca tinha visto. Os irmãos ali em Roma, que na sua maioria eram cristãos judeus, eram cristãos que vieram do judaísmo,
deixaram o judaísmo para servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os versículos de 1 a 13, Paulo conclui aquilo que ele começa no capítulo 14, sobre os fracos e fortes. Nós tratamos aqui, várias exposições nós fizemos, e eu deixei muito bem claro, né? A ala judaica e a ala gentia ali na igreja estavam brigando. Os cristãos, chamados fortes por Paulo ele defendia esse grupo, eram aqueles que comiam de tudo, eram aqueles que não faziam questão de dia santo, dia sagrado. Para eles, todos os dias eram iguais. Para eles, todos os dias foi Deus que criou, foi Deus que formou, foi Deus que fez. Então não tinha nenhuma, né, não tinha nenhuma briga, não tinha nenhuma questão que envolvia doutrina, que envolvia alguma coisa assim que eles considerassem. Já os cristãos judeus, eles faziam questão de guardar o sábado, de guardar o calendário judaico, de não comer carne de porco, de só comer legumes. E isso começou a trazer atritos para dentro da igreja. E Paulo fala, olha, vocês que são fortes, tolere o seu irmão mais fraco, porque Cristo morreu por ele, Cristo deu a vida eterna para eles, Cristo justificou eles, Cristo perdoou eles, são seus irmãos. E se você come carne, dá glória a Deus. Se você não come carne, dá glória a Deus também. Se você come só legumes, dá glória a Deus. Se você faz questão de guardar dias sagrados, amém. Para Deus você o guarda. Se você não guarda, considera iguais todos os dias, é para Deus que você está fazendo. Então não precisa brigar. Não precisa estar em atrito por coisas que não vão levar a lugar nenhum. Aí no versículo 17 do capítulo 14, ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então não precisa brigar, não precisa entrar em choque, não precisa entrar em atrito por causa de coisas que não levam a lugar nenhum. Então os crentes fracos, os fracos aqui, são os imaturos, aqueles que ainda eram os cristãos judeus, que guardavam o calendário judaico, que guardavam as festas judaicas, que tinha esse rigor em guardar esses dias sagrados e por aí vai. Mas eram crentes em Cristo Jesus. Ou os irmãos fortes, né, os cristãos que Paulo chama de fortes, são gentios, na sua maioria, que entendia que tudo foi cumprido em Cristo, que aquilo se realizou em Cristo, que Cristo era o sábado, porque é nele que nós descansamos, que não tinha nenhum problema em comer carne de porco, em comer carne de boi, comer carne de qualquer animal, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema. Isso não iria trazer pecado a ninguém, nem a sua consciência. Então Paulo pede para que os irmãos fortes, os maduros na fé, tolerem os irmãos fracos, para que eles venham se dar bem na igreja, porque todos eles eram o corpo de Cristo, era a comunidade de Deus, era o rebanho de Deus, cujo o cabeça é Cristo Jesus. Paulo conclui esse argumento dos fracos e fortes nos versículos de 1 a 13 do capítulo 15. No capítulo 15 ainda, versículos 14 a 21, Paulo explica, nós falamos aqui, fizemos a exposição, foi a última exposição, Paulo explica o seu plano missionário, a sua rota missionária, por isso que ele não tinha ido ainda à igreja de Roma, visitar a capital do império, que ele tinha uma rota, ele queria pregar o evangelho nos lugares aonde ninguém tinha pregado. Ele não queria pregar em lugares que alguém já tinha começado um trabalho, alguém já tinha começado a ministrar, alguém já tinha ali anunciado o evangelho. Ele queria pregar em lugares que ninguém tinha ido, que ninguém tinha anunciado a Cristo. Ele fala isso no versículo 20. E no versículo 19 ele fala assim, ó, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Em outras palavras, de ponta a ponta. Né? Eu tenho uma estratégia missionária, eu tenho uma rota missionária, e eu quero cumprir. E quando ele cumpre essa rota missionária, né, e não tem mais lugar para ele trabalhar, agora ele quer ir para Roma, para fazer a sua quarta viagem missionária, e ele
ele queria que a igreja de Roma bancasse ele, sustentasse ele financeiramente, para ele ir à Espanha pregar o evangelho lá. Muitos estudiosos falam que ele chegou à Espanha. Outros falam que ele não chegou à Espanha, que ele morreu antes. E essa é a minha posição. Para mim, Paulo não fez a 4ª viagem missionária. Ele tentou fazer, mas ele não conseguiu. Aí entra o tema dessa exposição: os planos de Deus e os planos de Paulo. Os planos de Paulo era um, mas o de Deus era outro. Então, no versículo 19, Paulo fala que tinha anunciado o evangelho desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Ele fala: eu tenho divulgado o evangelho de Cristo. Versículo 20, ele fala assim, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Eu estou usando a versão aqui, querido, nas minhas exposições, NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Então, Paulo está falando, olha, eu não quero pregar em lugares que alguém já pregou. Porque é muito fácil você chegar num lugar e já tem ali igreja estabelecida, já tem ali irmãos, já tem ali o corpo de obreiros, já tem ali presbíteros, diáconos. É muito fácil. Eu quero chegar num lugar aonde não tenha nada. E eu chegue lá e eu pregue, eu evangelize e formo ali uma comunidade evangélica, doutrino, ensino, coloco a liderança ali, presbíteros, diáconos e vou embora. Olha a visão de Paulo. Eu quero trabalhar no lugar ou em lugares que ninguém nunca trabalhou. Eu quero pregar em lugares que ninguém nunca pregou. Isso é uma lição para nós, que é muito fácil nós irmos a lugares que alguém já passou por ali, querido. Alguém já pregou, alguém anunciou o evangelho. É muito fácil. Nós temos muitos lugares no Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo, que o evangelho não foi anunciado ainda. Vários lugares aí no sertão do Brasil, no Nordeste, aonde o evangelho não foi pregado, aonde o evangelho não foi divulgado, aonde o evangelho não foi anunciado. E se um dia Deus nos enviar, que ele possa nos enviar a esses lugares, aonde ninguém pregou, assim como Paulo ia em lugares que ninguém tinha pregado, que nós também possamos ir a lugares que ninguém foi e ninguém quer ir. Porque nesses lugares não tem salário, não tem promoção ministerial, não tem confete, não tem serpentina, não tem tapete vermelho, não tem aplauso. Nesses lugares não tem água, não tem comida, né? É um lugar totalmente árido, totalmente seco, lugares totalmente hostis. E é nesse lugar que Deus quer nos usar. Então no versículo 20 ele fala sobre isso, que ele quer pregar em lugares que ninguém nunca pregou, anunciar o evangelho em lugares que ninguém nunca anunciou. E no versículo 21, ele conclui dizendo assim, citando Isaías, capítulo 52, versículo 15. Paulo sempre está citando a escritura, né? Ele fala assim, pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele, o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele, o entenderão. Aplicando essa passagem a Cristo, o Messias, que nesses lugares que ele ia chegar, que ninguém anunciou, que ninguém pregou o evangelho, ele ia anunciar Cristo Jesus, ele ia pregar Cristo Jesus, ia mostrar a justificação pela fé em Cristo, o perdão dos pecados em Cristo. E no versículo 22, ele fecha a questão dizendo assim, olha só, essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Que razão? Devido ao seu plano missionário, à sua estratégia missionária. Ele tinha uma estratégia missionária, anunciar Cristo em lugares que ninguém nunca anunciou. Falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, falar da misericórdia de Deus em lugares que ninguém nunca anunciou, pregou ou falou. Essa era a estratégia missionária dele. E ele conclui no versículo 22 dizendo que foi por essa razão que ele foi impedido muitas vezes de visitá-los. E agora, nos versículos 23 em diante, ou melhor, dos versículos 23 a 29, ele vai falar dos seus planos.
Isso aqui é interessante, que nós iremos entender agora. Nos versículos 23 e 24, ele fala do plano de visitar Roma. Nos versículos 25 a 27, ele fala do plano de, depois de chegar a Roma, ele visitar Jerusalém, levando as ofertas, né, para os pobres ali de Jerusalém. Nos versículos 28 e 29, ele fala do plano de ir à Espanha, né, a sua quarta viagem missionária, e queria que a igreja bancasse ele, sustentasse ele para ir para a Espanha. E nos versículos 30 e 32, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui para nós uma lição maravilhosa, ou melhor, dos versículos 30 a 33, versículos 30 a 33 de Romanos 15, ele vai falar e ele pede, na verdade, para que os irmãos ali orem por suas visitas. Que os irmãos orem por ele, para que Deus guarde ele de todo mal, de todo perigo. Então vamos aqui para a primeira subdivisão desse maravilhoso capítulo, né? Capítulo 15, onde nós temos lições importantíssimas para tirar daqui. Os versículos 23 e 24 é a primeira subdivisão. Ele vai falar do seu plano de visitar a capital do império, Roma. Ele vai falar assim, depois de concluir, no versículo 22, onde ele fala dos motivos que ele não tinha ido ainda à cidade de Roma, devido à sua estratégia missionária. Nos versículos 23 e 24, ele fala assim: mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões que ele cita, ele está no versículo 19, que ele começou a pregar ali desde Jerusalém aos arredores, e quando aos arredores até o Ilírico. Quando você vai para o livro de Atos, você vê que Paulo pregou em grandes capitais, né? Paulo pregou em Corinto, Paulo pregou em Tessalônica, Paulo pregou em Filipos, enfim, Paulo pregou em várias cidades, só cidades estratégicas, só capitais. E dali, dessas capitais, o evangelho se espalhava, o evangelho crescia, o evangelho era soprado. Paulo era muito inteligente. E depois dele olhar para trás e ver o seu trabalho, ele viu que não tinha mais lugar, né, para trabalhar. E ele agora estava pronto a visitar a capital do império. Por isso que ele fala, versículo 23, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos, olha só, muitos anos, visitá-los, versículo 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los, e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Ele queria ficar um pouco, né? Ele queria passar não muito tempo ali na capital do império, a capital do império, Roma. Paulo não queria passar muito tempo ali. Paulo queria ficar ali com os irmãos do tempo, abraçar, conversar, compartilhar o evangelho com eles, e já queria ir para a Espanha. Então veja a sede missionária de Paulo. Paulo não pensava em enriquecer, Paulo não pensava em enganar o povo, Paulo não pensava no seu bem-estar material, físico. Não, Paulo, ele era obcecado, se é que eu posso usar essa palavra, em pregar o evangelho, em mostrar Cristo. Inclusive lá no capítulo 1, os versículos 14 e 15, né, ele fala que ele era devedor. Eu sou devedor. Devedor de quê, Paulo? Pregar o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que anunciar o evangelho. Eu sou devedor. Então Paulo tinha no seu coração um coração puro, o coração justificado, o coração transformado para ministrar o evangelho. Para ele era um dever pregar o evangelho. Para ele era uma ordem. Ele tinha que pregar. Paulo era um homem incansável. Então aqui nós temos uma lição. Que nós possamos ter esse desejo, que nós possamos ter no nosso coração essa chama missionária de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho aos descamisados, aos pés descalços, aos pobres, aos índios, a
todo tipo de gente, raça, etnia, nação. Nós temos que pregar dialetos, línguas, pregar, anunciar Cristo, mostrar que Cristo é o Senhor, mostrar que Cristo é o Salvador. Nós temos que ter, assim como Paulo, essa chama missionária acesa no nosso coração. E quantas pessoas não pensam e não têm essa chama missionária, não pensa naqueles que estão sofrendo, não pensa naquelas pessoas que estão morrendo nesse exato momento, sem nunca ouvir a palavra, ou nunca ouviram falar da pessoa de Cristo, nunca ouviram falar de evangelho, de boas novas. E nós temos a responsabilidade. Naquela época, Paulo não tinha YouTube, canal no YouTube. Paulo não tinha Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Paulo não tinha nada. Paulo não tinha o seu ministério sustentado por grandes empresários. Paulo não tinha canais de televisões divulgando o seu ministério, né? Anunciando o seu ministério, fazendo reportagens sobre o seu ministério. Não tinha. E com tudo isso contra ele, sem nada para auxiliar, ele fez o que fez, porque Deus era com ele. Hoje nós temos dinheiro, hoje nós temos a internet, hoje nós temos a mídia, hoje nós temos todos esses materiais disponíveis para nós e não conseguimos fazer o que ele e os outros apóstolos fizeram. Então, que nós possamos ter essa chama missionária, né, que às vezes se apagou ou está se apagando, que ela volte a se acender, que Deus venha reacender essa chama missionária nos nossos corações. Então, os versículos 23 e 24 aqui, que é a primeira subdivisão, Paulo fala dos seus planos de visitar o império, de visitar a capital do império. Quando ele fala, versículo 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Eu quero ficar com vocês um pouco, eu quero conversar com vocês, eu quero compartilhar, como ele fala no capítulo 1, um dom espiritual, algum dom espiritual, que é a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus, conforme ele expôs aqui em toda a carta. Então eu quero abraçar vocês, conversar com vocês, mas eu quero ficar um pouco tempo, porque eu já quero partir para a Espanha, eu já quero partir para a 4ª viagem missionária, e eu quero que vocês me sustentem, eu quero que vocês me banquem. Isso não aconteceu, infelizmente. Era o plano dele, mas não era o plano de Deus, porque às vezes o plano nosso não é o plano de Deus. Paulo, ele foi para Roma, vocês conhecem a história, ele foi preso na sua primeira prisão, ele escreve quatro cartas chamadas as cartas da primeira prisão, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Ele é solto depois e passa um tempo, ele é preso novamente e ele é morto, decapitado por Nero. A sua última carta, nós sabemos, foi a carta que ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, onde ali no capítulo 4 você vê a despedida de um apóstolo, a despedida de um homem de Deus, a despedida de um missionário, a despedida de um pastor, a despedida de um homem que dedicou a sua vida a Cristo Jesus e a causa do Evangelho. Então a primeira subdivisão, é o plano dele de visitar Roma. É o plano dele de visitar Roma, a capital do império. Os versículos 25, que aqui já vem a segunda subdivisão, é o plano dele também de visitar Jerusalém. Olha só os versículos 25 a 27, que ele vai falar assim. É a segunda subdivisão, versículos 25 a 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Santos aqui é a igreja. Porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, os judeus crentes ali em Jerusalém. Isto, versículo 27, lhes pareceu bem, e de fato lhes são
devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Devem também servi-los com bens materiais. Paulo explica isso muito bem, né? Não dá para ler aqui, devido ao tempo que nós temos, mas leia a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, onde ele explica muito bem o que é essa coleta, essa oferta. E os estudiosos, eles não tem uma divergência assim clara, né, uma briga acirrada sobre a causa dessa fome que aconteceu ali em Jerusalém. John Stott, ele vai dizer, né, assim como outros comentaristas, né, eu tenho vários comentários aqui da carta aos Romanos, quando Paulo fala, né, sobre Macedônia e Acaia, isto é, as igrejas do norte e do sul da Grécia, respectivamente, tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Não é? Os irmãos gentios contribuindo, queridos, contribuindo com os irmãos judeus. Paulo mostra isso, a união da igreja, porque agora não tem mais barreira, porque agora não tem mais separação, agora não tem mais briga, né? A parede de separação caiu, foi demolida. Deus jogou no chão, por intermédio de Cristo Jesus, agora judeus e gentios em Cristo é um povo só, é uma só nação, é um só rebanho, cujo cabeça é Ele, Cristo Jesus. Acabou a briga, acabou a guerra, acabou as disputas teológicas, agora são um povo só. John Stott fala assim, olha só que interessante. Para compreendermos isso primeiro, temos de pensar nos pobres de Jerusalém. Depois veremos os cristãos da Macedônia e Acaia. Para começar, nenhuma explicação é dada sobre a causa da pobreza de Jerusalém. Aí Stott fala, pode ter sido o resultado da grande fome que foi predita por Ágabo, que está lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 27. Ágabo, um profeta, ele profetizou uma grande fome ali na Judéia, em Jerusalém. Então, essa fome que trouxe prejuízos enormes, né? Há vários historiadores que falam e narram, né, que houve muitas mortes ali devido à fome. O pessoal não tinha o que comer, não tinha do que se alimentar, não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha janta, não tinha nada. O povo morreu de fome, muita gente ali morreu de fome. Então, a primeira opção é que essa fome foi desencadeada devido a essa profecia do profeta Ágabo, que está em Atos capítulo 11, a partir do versículo 25. Outra sugestão plausível é que ela teria relação com o fato de que os cristãos da igreja primitiva de Jerusalém repartiam suas economias entre si. Você pode verificar lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 44. Como vários irmãos ricos, abastados, eles, sem pensarem, vendiam as suas propriedades, eles vendiam os seus bens e compartilhavam os seus bens com aqueles que não tinham, né? Ficando sem nada. Isso depois trouxe prejuízos financeiros para eles e eles começaram a passar necessidade. Isso é uma sugestão muito defendida por grandes eruditos. Tá? Então, mesmo aplaudindo a generosidade deles, há quem questione a sensatez desse gesto. Afinal, eles vendiam e davam de maneira desastrosa, tomando seu capital e distribuindo-o como renda. Segundo, Paulo escreve que os cristãos da Acaia e da Macedônia tiveram a alegria de contribuir para os pobres de Jerusalém. Os cristãos pobres da Acaia e da Macedônia juntaram as suas moedas, o seu dinheiro, e ali levantaram uma grande oferta para contribuir e para dar aos pobres judeus, os pobres cristãos judeus, ali em Jerusalém. E a palavra contribuição aqui vem de koinonia, que significa uma participação comum em qualquer coisa. Aqui, no caso, em contribuir para a coleta de Paulo. Né? A declaração de que os cristãos gregos tiveram a alegria de contribuir, né? Expressão que ele repete no versículo 27, né? Tiveram prazer, é um eufemismo perdoável.
É verdade que eles deram livremente de bom grado, mas isso só porque Paulo insistiu para que o fizesse. Paulo insistiu com eles ali de maneira carinhosa, de maneira graciosa, e eles contribuíram. Então, quando você lê o capítulo 8 e o capítulo 9, ali, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo se comove, e ele mostra o valor da generosidade. E aqui você vê claramente a união de judeus e gentios formando um só povo. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil. Nós estamos vivendo dias de calamidade. Em janeiro, a Bahia foi abalada por fortes chuvas, aonde vários irmãos ficaram desabrigados, aonde vários irmãos perderam as suas casas, aonde vários irmãos perderam tudo que tinha. E as igrejas do Brasil, não só a Assembleia de Deus, que é a igreja a qual eu faço parte, mas outras igrejas, como Presbiteriana, Batista, Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, se uniram para ajudar os irmãos ali da Bahia, esquecendo as brigas denominacionais, esquecendo as brigas teológicas, se unindo, o povo de Deus se uniu para ajudar os irmãos da Bahia. Aquela catástrofe também que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? E em outros estados do Brasil, os irmãos se uniram mais uma vez para ajudar aqueles que estavam precisando de cobertor, de roupa, de feijão, de arroz, de comida, daqueles que estavam precisando de fraldas para o seu filho, de leite para o seu filho recém-nascido, para as suas crianças. E os irmãos se mobilizaram para ajudar aqueles que estavam passando necessidade. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Então você vê que o evangelho não é um discurso, o evangelho não é uma ideia, o evangelho não é um ato político, não. O evangelho se mostra em atitudes, o evangelho se mostra na prática. Não adianta você falar de graça, não adianta você falar de amor, não adianta você falar de misericórdia, só de boca para fora, só no gogó. Você tem que demonstrar o amor, você tem que demonstrar a graça, você demonstra a misericórdia no ato, é na prática, é abrindo a sua carteira, é colocando a mão no seu bolso e ajudando aqueles que estão passando dificuldade, aqueles que perderam o seu emprego, aqueles, quem sabe, nesse exato momento estão desesperados porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comprar 1 quilo de arroz, feijão, carne para comer, aqueles que não tomaram café da manhã, aqueles que não almoçaram. O evangelho é muito mais além e vai muito mais além do que um discurso. O evangelho é prática, o evangelho é arregaçar as mangas, o evangelho é trabalho. Então você vê aqui o valor da generosidade. E Paulo escolheu pessoas, está lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, pessoas honestas, que todas as igrejas conheciam, eram conhecidos para mexer com esse dinheiro, com essa arrecadação, porque Paulo ele se preocupava de alguém difamá-lo, falou, olha, Paulo está arrecadando dinheiro para o ministério dele, Paulo está arrecadando dinheiro para se enriquecer, Paulo está arrecadando dinheiro porque ele quer roubar vocês, vocês já não têm nada, vocês são pobres, miseráveis, e Paulo está usando de má fé. Então Paulo, sabendo que tem pessoas pessoas más intencionadas, e tem mesmo. Tem gente que fala que é crente, mas é um lobo. Tem gente que fala que é crente, mas são vagabundos espirituais. São pessoas que difamam, são pessoas que caluniam, são pessoas que atrapalham o reino de Deus, são pessoas que atrapalham a obra de Deus, são pessoas que atrapalham aqueles que querem ser generosos, aqueles que querem ajudar, aqueles que querem estender a mão da graça para o seu próximo, para os seus irmãos na fé. E Paulo sabia disso, então ele escolhe uma comitiva de pessoas honestas, de pessoas que as igrejas conheciam a sua honestidade para ficar com dinheiro e para levar esse dinheiro até Jerusalém. E aqui, nos versículos 25 e 27, nós vemos o valor do cristianismo vivido
na prática, o cristianismo puro e simples, o cristianismo praticado, não só de boca para fora, mas em atos, em atitudes. Nós provamos que somos cristãos quando amamos. E amar aqui não é um discurso, amar é a prática, amar é colocar a bondade de Cristo em prática, é colocar a mão no bolso, é abrir a carteira, é ajudar aqueles que estão necessitados, é ajudar aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Isso é cristianismo, isso é ser cristão, é praticar aquilo que Cristo praticou. Jesus nunca fez um ato para se auto-beneficiar. Tudo aquilo que ele fez foi para beneficiar o outro, o próximo. Os milagres que ele realizou foi para ajudar o próximo. As multiplicações de pães e peixes que ele fez foi para alimentar o próximo, matar a fome do próximo, estender a mão para o próximo, estender e jogar, espalhar o seu amor ao próximo. E é assim que nós devemos ser e viver na prática, ajudando, auxiliando, estendendo a mão generosa para aqueles que estão precisando. Então, os versículos 25 a 27, que é a segunda subdivisão, Paulo mostra e fala que antes de ele ir para a capital do império, Roma, ele ia passar em Jerusalém, levando essa oferta, tá? E o versículo 27 é muito sugestivo, porque Paulo fala assim, ó, isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, né? Isso lhe pareceu bem para quem? Para os irmãos que estavam contribuindo, da Caia e da Macedônia, né? Pareceu bem contribuir para os pobres ali em Jerusalém, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Se você ler os capítulos 9, 10 e 11, eu fiz a exposição aqui, e se você não assistiu essas exposições, assista. Paulo vai falar que Deus agora tem um povo só. É claro que os judeus, ele fala no capítulo 11, eles são amados por causa dos patriarcas, mas a queda deles, a desobediência deles, a incredulidade deles, dos judeus, o povo da aliança, trouxe bênçãos espirituais para os gentios, para nós. Trouxe bênçãos espirituais para aqueles que estavam alheios da graça, alheios da aliança, estavam distantes de Deus. E nós agora, conforme diz Paulo aqui no versículo 27, nós somos participantes dos valores espirituais, as mesmas bênçãos de Abraão, que Deus prometeu a Abraão. Ó Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chegou até nós. E o descendente é Cristo. Paulo explica isso no capítulo 3 da carta aos Gálatas. O descendente de Abraão, cujo essas promessas são cumpridas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós recebemos. Você não é inferior ao judeu. Eu não sou inferior ao judeu. Ele explica isso muito bem nos capítulos 9 a 11 dessa esplêndida e extraordinária carta. Então nós recebemos, nós somos participantes, nós somos herdeiros, né, desses valores espirituais dos judeus, compartilhamos a mesma fé, compartilhamos o mesmo Deus, compartilhamos as mesmas bênçãos espirituais. Então, por causa disso, nós devemos, Paulo fala no final do versículo 27, devem também servi-los com bens materiais. Então, essa oferta que Paulo arrecadou, que Paulo pegou, né? Ele pediu para os irmãos aí da Macedônia, da Caia, contribuíssem, dessem, e os irmãos atenderam ao pedido de Paulo, contribuindo. Os irmãos pobres da Macedônia, os irmãos pobres da Caia, de pouquinho em pouquinho, né, fez um montante, né, um montão gigantesco. Paulo nomeia pessoas para ficar com dinheiro, né? E ele está indo para Jerusalém levar essa coleta, levar esse dinheiro para depois, era esse seu plano, ir para Roma. Ir para Roma. Ele não aconteceu da forma que ele queria.
né? Ele queria chegar em Roma e ir para a Espanha. Ele não chegou à Espanha, ele não foi à Espanha, né? Ele morreu antes, mas Deus tinha um plano para ele. E isso nós devemos aprender. Nem sempre aquilo que nós arquitetamos, nem sempre aquilo que nós queremos, nem sempre aquilo que nós desenhamos, nem sempre aquilo que nós colocamos no caderno. Isso não significa que nós não temos que planejar, que nós não temos que orar, que nós não temos que estudar, fazer nossas coisas. Nós temos que fazer, não devemos ser preguiçosos. Mas nem sempre o nosso plano, as nossas metas serão cumpridas, porque Deus às vezes tem outras metas para nós, outros planos para nós. Quantas vezes nossos planos deram errado, queridos? E nós ficamos chateados, tristes, reclamamos com Deus, por que isso, por que aquilo, e depois nós entendemos por que aquilo aconteceu, por que aquilo não se concretizou, não se cumpriu, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Os pensamentos de Deus, diz Isaías, são maiores do que os nossos pensamentos. Aquilo que ele tem para nós é maior do que aquilo que nós planejamos, pensamos e projetamos. Então Paulo tinha um plano, Paulo tinha uma linha. Então ele conseguiu levar essa oferta para os pobres ali em Jerusalém. Só repetindo aqui, né? Leia o capítulo 8, o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, que ele explica detalhadamente essa oferta. E ele fala ali do amor, de ser generoso, da graça de Deus em contribuir, que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que é generoso para aquele que precisa, para aquele que está passando necessidade. E aqui nós vemos o valor da generosidade, o valor daquele que estende a mão para ajudar o próximo. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Depois de ele expor isso, os versículos 28, queridos, a 29, vamos correr aqui por causa do tempo, né? Nós temos a terceira subdivisão, que era o plano dele de visitar a Espanha. Olha os versículos 28 e 29. Depois de falar da coleta para os pobres de Jerusalém, né? Você vê aqui a união da igreja, o amor da igreja, a união de judeus e gentios, o corpo de Cristo reunido. As barreiras religiosas caíram, as barreiras sociais caíram, as barreiras étnicas caíram, as barreiras preconceituosas vieram ao chão, demoliram, porque em Cristo é um só povo, é um só rebanho, e só há um único pastor, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Os versículos 28 e 29, ele fala agora o plano dele, ele mostra o plano dele de visitar a Espanha. Olha os versículos 28 e 29, a terceira subdivisão. Temos, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. Por aí aonde? Roma, capital. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo, ele tinha uma rota. Eu vou para a Espanha, eu vou anunciar o evangelho na Espanha. E na Espanha eu vou anunciar o evangelho ali aonde o evangelho não chegou, aonde ninguém pregou, aonde ninguém foi. Eu quero ir para a Espanha e eu quero que vocês me banquem, eu quero que vocês me sustentem, né? Me mantendo ali para eu conseguir chegar lá e anunciar o evangelho, anunciar Cristo, fundar igrejas e mostrar o amor de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo tinha uma rota bem detalhada, né? Ele queria ir para Roma, mas antes de chegar a Roma, ele queria passar em Jerusalém, deixar a oferta que ele arrecadou para os pobres ali em Jerusalém, devido a essa grande fome que ali estava, que Jerusalém, os cristãos da Judéia estavam passando, e ele arrecadou com o povo ali da Macedônia e da Acaia, os irmãos pobres da Macedônia e Acaia, que reuniram as suas poucas economias para ajudar os irmãos que estavam mais necessitados que eles lá em Jerusalém.
E aí você tem uma frase muito boa que eu gosto de ouvir, que eu gosto de citar, que eu ouvi uma vez de um pastor, que a igreja não é feita, né, de muitos, mas, ou melhor, a obra de Deus não é feita por muitos, mas a obra de Deus é feita de pouco, de muitos. A obra de Deus é feita de poucos, de muitos. De pouquinho em pouquinho, você tem várias pessoas numa igreja, mas nem todo mundo ajuda, nem todo mundo contribui, é pouca gente. Mas aquele pouco que é compartilhado, contribuído pelos irmãos, se torna um montão, se torna um montante, aonde nós podemos agora ajudar aqueles necessitados. Foi o caso aqui que aconteceu com Paulo. Então, ele queria ir a Roma, ele queria ir à Espanha, mas ele queria primeiro passar na Espanha, passar em Jerusalém, de Jerusalém para Roma, de Roma para a Espanha, e da Espanha ele pregar o evangelho, anunciar o evangelho, fundando ali igrejas, comunidades cristãs. Esse era o plano de Paulo, mas não aconteceu, porque os planos de Deus é um, e os planos nossos são outros. Às vezes, os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus, mas não é sempre. Às vezes, os nossos planos é um, mas o plano de Deus é outro. Às vezes, meu plano é de viajar, o plano de Deus não é. Às vezes, o plano meu é de ficar, mas o plano dele é que eu vá, que eu viaje, que eu visite, que eu coopere, que eu pregue, que eu evangelize. Porque Deus é que controla a nossa vida. É Deus que traça a rota na nossa vida. É Deus que dá o mapa para a nossa vida. É Ele. Então, eu sou escravo. Eu sou servo dele. É Ele que manda. É Ele que é o juiz. É Ele que é o soberano. Assim acontecia na vida de Paulo. Depois de Paulo falar, né, dos seus planos de viagem, dos seus planos, né, de ir a Jerusalém, levar oferta para os irmãos pobres ali da Judéia, dos irmãos judeus. Depois de ele falar que depois disso ele ia para Roma, e de Roma para a Espanha, ele agora, dos versículos 30 a 33, ele pede orações, ele pede ajuda para que Deus o proteja de todo mal, para que Deus o proteja de seus inimigos, para que Deus o proteja de todos aqueles que queriam matá-lo, que queriam fazer o mal, fazer mal a ele e ao seu ministério. Olha os versículos 30 a 33 e nós iremos encerrar. Olha só, e aqui é a quarta subdivisão. Paulo pede orações, Paulo pede que os irmãos orem por ele. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Santos ali é a igreja em Jerusalém. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês, ou com todos vós. Amém. Que o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. É interessante, irmãos, que Paulo, ele tinha vários inimigos. E quando você lê o livro de Atos, você vê que, na maioria, ali em Atos, os seus inimigos eram os seus compatriotas judeus, que não suportavam o evangelho, não suportava Paulo, chamava Paulo de traidor, chamava Paulo de impostor, chamava Paulo de vagabundo. E eles várias vezes armaram várias ciladas, como em Tessalônica, que Paulo descobriu um plano para matá-lo, e ele desceu por uma janela, num cesto, e escapou. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo, ele passou por várias dificuldades, porque os seus compatriotas judeus queriam matá-lo, queriam ele morto. Então, ele, sabendo dos perigos que o aguardavam no caminho para Jerusalém, ele pede oração, ele pede que os irmãos orem para que Deus proteja a sua vida,
para que Deus guarde a sua vida. Assim também, né, como Paulo pede oração, aqui nós temos lições importantes. Primeiro, né, a lição que nós extraímos aqui dos versículos 30 a 33 é que nós devemos orar pelos pastores, nós devemos orar pelos missionários. Agora, queridos, na China, né, foi proibido os cultos online. Né? O evangelho está sendo proibido de ser pregado lá, não só na China, mas na Coreia do Norte e vários países africanos, vários países asiáticos, alguns países aí lá nos Emirados Árabes, aonde o evangelho é crime, aonde ser cristão é ser um criminoso. Então nós devemos orar pelos missionários que nesse exato momento, quem sabe, estão apanhando, estão levando tapa na cara, estão levando soco na cara, estão perdendo a sua mulher, estão perdendo os seus filhos, estão ali solitários, sem ninguém. E nós devemos orar para que Deus venha os proteger, para que Deus venha os guardar, para que Deus estenda a sua poderosa mão, a sua potente mão para os proteger desses governos malignos, de homens maus, de homens cruéis. Assim como Paulo pediu oração para que Deus guardasse ele, para que Deus protegesse ele, nós também devemos orar, nós também devemos, né, pedir para que Deus protege os pastores que estão no campo, os missionários que estão no campo, enfrentando Satanás cara a cara, enfrentando inimigos, enfrentando governos, enfrentando os poderosos que não querem ver o avanço do evangelho, que não querem ver o avanço do reino de Deus. Então Paulo pede, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Eu estou orando e peço que vocês orem também, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, né, que são sanguinários, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Que serviço? Levar a oferta dos cristãos gentios da Acaia e da Macedônia, para que os cristãos judeus ali recebam de bom grado. Não tenha nenhuma briga, não tenha nenhuma discussão. Ele ora para que isso seja uma obra concluída ou bem concluída. Aí ele fala no versículo 32, isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e não com tristeza, e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Aí o versículo 33 ele encerra dizendo, e o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. E aqui termina o capítulo 15 dessa maravilhosa exposição. Depois nós iremos iniciar o capítulo 16 e que nós possamos agir como o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, não sendo ganancioso, não sendo petulante, não sendo arrogante, mas sendo gracioso, amoroso, benigno, sendo e estendendo a mão do amor, estendendo a mão da graça, estendendo a mão generosa para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, porque esse é o evangelho, é a prática, é o dia a dia, e que nós também que nós também venhamos a orar, venhamos a interceder, venhamos dobrar os nossos joelhos, não só dobrar os nossos joelhos, mas em qualquer lugar, interceder para aqueles que estão passando necessidade, por nossos pastores, por nossos missionários que estão no campo, expondo a sua vida, expondo a sua família, colocando às vezes em situação ou em situações de perigo para pregar o evangelho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos e ao seu ministério. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.